Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos o Maiá, do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é 2 de junho de 2025 e hoje a gente vai mergulhar num assunto, olha, complexo e que, vamos ser sinceros, né, às vezes dá um medinho, o câncer. Mas calma, a ideia aqui não é assustar ninguém, é entender o que é essa doença, como ela surge e, o mais importante, o que a ciência está fazendo para lutar contra ela. Exato. A gente vai tentar desmistificar um pouco, sabe? Olhar para a história, para a biologia que está por trás disso tudo, para os tratamentos que existem hoje, e olha, são muitos, e cada vez mais, assim, inteligentes, e também o que a gente pode fazer para se prevenir. É quase uma jornada pelo conhecimento mesmo. Beleza, então vamos começar a desempacotar isso. O que exatamente acontece no corpo quando alguém desenvolve câncer? Olha, de forma bem simples, é uma perda de controle. Pensa assim, nossas células normais têm um ciclo de vida, né? Elas crescem, se dividem quando precisam e morrem numa boa. Um processo programado chamado apoptose. Tipo um ciclo natural? Isso. Agora, no câncer, algumas células sofrem umas alterações, umas mutações, e elas simplesmente ignoram esses sinais de controle. Elas começam a se multiplicar loucamente, sem parar. Ah, então é um crescimento desordenado? Desordenado e descontrolado. E o ponto crucial, o que realmente define o câncer maligno, é que essas células ganham a capacidade de invadir os tecidos que estão em volta. E pior, elas podem cair na corrente sanguínea ou linfática e viajar para outras partes do corpo, formando novos tumores. Isso é a metástase. Entendi. É essa capacidade de espalhar que complica tudo, né? E diferencia do tumor benigno. Exatamente. Um tumor benigno cresce, pode até ficar grande, mas ele fica ali, no lugar dele. Não invade, não se espalha. O maligno não, ele é invasor. E essa história de câncer, imagino que não seja de hoje, né? Desde quando a gente ouve falar disso? Nossa, faz tempo pra caramba. Existem registros, por exemplo, num papiro egípcio lá de uns 3.000 anos antes de Cristo. Caramba! Já falavam disso. Já. Descreviam tumores especificamente na mama e a conclusão era meio triste. Não há tratamento. Imagina o desespero. Até em fósseis pré-históricos já encontraram sinais. E o nome câncer? De onde veio? Vem lá da Grécia Antiga, com o Hipócrates, uns 400 anos antes de Cristo. Ele usou o termo karkinos, que significa caranguejo. Caranguejo? Por quê? Pela aparência. Ele observou como alguns tumores se infiltravam nos tecidos ao redor, parecendo as patas de um caranguejo se agarrando na areia. A imagem pegou, né? E virou câncer em latim. Que doido! E os tratamentos? Demorou para parecer algo eficaz? Demorou muito. A cirurgia, por exemplo, só se tornou uma opção mais viável lá pelo século XIX, com a invenção da anestesia. Antes disso, nossa, era na raça. Tem relatos pioneiros de remoção de ovário, mastectomias lá no Johns Hopkins. Imagina a bravura dos pacientes e dos médicos. E a radioterapia? Finalzinho do século XIX, com a descoberta dos raios-x. No começo era bem improvisado, sabe? Um médico chamado Emil Grube começou a usar, mas sem muito controle. Causava muitos danos. A ideia é que a radiação danifica o DNA e as células cancerígenas, por se dividirem muito, são mais sensíveis. E a químio? Sempre ouvi falar que teve uma origem meio inesperada. Totalmente. Veio do gás mostarda, usado na Primeira Guerra Mundial. Perceberam que os soldados expostos tinham uma diminuição drástica das células da medula óssea, que se dividem rápido. Aí pensaram, ué, e se isso funcionar contra as células de câncer, que também se dividem rápido? Nossa, que conexão maluca! Pois é, daí surgiram os primeiros quimioterápicos, derivados do gás mostarda. E depois outros, como os antifolatos desenvolvidos por Sidney Farber, que tiveram resultados iniciais promissores em leucemia infantil, mas as recaídas vinham logo. Era o começo de uma longa jornada. E essa jornada levou à famosa Guerra ao Câncer, declarada nos anos 70, certo? Existia um super otimismo na época. Sim, total. Foi o presidente Nixon, em 1971. O pessoal estava empolgado com a ida à Lua, sabe? Aquela sensação de a gente consegue tudo. Rolou uma expectativa de vamos curar o câncer em 10 anos. Só que não foi bem assim. Nem perto. Logo perceberam que o buraco era muito mais embaixo. O câncer não era uma doença só com uma causa única e uma cura mágica.
Era um inimigo, assim, multifacetado, complexo pra caramba. E é aí que entra a biologia, né? Onde a coisa fica realmente intrincada. Por que é tão difícil de tratar, afinal? Ah, aqui a gente entra no coração do problema. A base de tudo é o nosso DNA. São mutações genéticas, sabe? Algo que dá errado no código. Existem genes que normalmente mandam a célula crescer, os proto-oncogenes, que podem sofrer mutações e virar oncogenes, funcionando como um acelerador preso. Ah, acelerando sem parar? Exato. E tem os genes supressores de tumor, que são os freios. Se eles sofrem mutação e param de funcionar, aí já viu. A célula perde o controle. E o pior, as células cancerígenas geralmente acumulam muitas mutações, ficam geneticamente instáveis. Mas o grande dilema é que elas vieram das nossas células normais, né? Esse é o ponto. São primas muito próximas das nossas células saudáveis. Então, como você cria um veneno que mate só as primas rebeldes sem destruir a família toda? É um desafio enorme para químio, para rádio. E eu li que nem todas as células dentro de um tumor são iguais. Isso complica mais ainda. Complica e muito. Chama-se heterogeneidade tumoral. Dentro do mesmo tumor, você pode ter populações de células com mutações diferentes, comportamentos diferentes, resistências diferentes a tratamentos. É como um time com jogadores muito diversos, alguns mais fáceis de marcar, outros quase impossíveis. Nossa. E tem mais, existem as chamadas células-tronco cancerígenas. São raras, mas são danadas. Elas resistem à químio, à rádio e podem ficar ali quietinhas e depois do tratamento voltar a crescer e semear um novo tumor. Que pesadelo. E o câncer é mestre em evolução. Ele aprende, se adapta. Se você ataca com uma droga, algumas células podem ter uma mutação que as protege, elas sobrevivem e se multiplicam, gerando um tumor resistente àquela droga. É seleção natural acontecendo dentro da gente. E o ambiente em volta do tumor também influencia. Totalmente. O tumor não vive isolado. Ele recruta vasos sanguíneos para se alimentar, angiogênese, mas faz isso de forma caótica. Cria áreas com muito sangue, outras com pouco oxigênio, hipóxia. Essa falta de oxigênio torna as células ainda mais resistentes e mais propensas a que ele fugir, a metastatizar. E a pressão dentro do tumor costuma ser alta, o que dificulta a entrada dos remédios. E ele ainda consegue se esconder do nosso sistema de defesa. Consegue. Desenvolve truques para se disfarçar ou para desligar as células do sistema imunológico que deveriam atacá-lo. É aí que entram os famosos checkpoints imunológicos, que a gente vai falar mais na parte de tratamento. Ouvi umas histórias bem bizarras sobre a biologia do câncer, tipo, envolvendo até outros organismos. Ah, sim. Tem um caso inacreditável que saiu há uns anos. Um paciente com HIV, muito imunocomprometido, desenvolveu umas massas no corpo que pareciam câncer. Foram investigar e, pasme, eram células de uma tênia, um verme parasita, a Hymenoplex nana. O quê? Células do verme viraram câncer? Exato. As células da tênia dentro do paciente sofreram mutações cancerígenas e começaram a se multiplicar e espalhar como um câncer humano. Uma coisa de louco. Mostrou como o processo de cancerização pode acontecer até em outros organismos de forma parecida. Chocante. E tem aquela história do DNA lixo. Ah, o Line 1. Não é bem lixo, na verdade. É um tipo de elemento genético chamado retrotransposon, que compõe os 17% do nosso genoma. A função dele é meio que se copiar e colar pelo DNA. Normalmente, em células saudáveis, ele fica quietinho, silenciado. Mas em cerca de metade dos cânceres, ele é reativado. E aí ele começa a pular pelo genoma causando um caos danado. Pode quebrar genes importantes como os supressores de tumor, tipo o APC no câncer de cólon, e gerar mais instabilidade genética. E isso pode ser útil pra gente de alguma forma? Talvez. Quando o Line 1 está ativo, ele produz uma proteína chamada OF1P. E essa proteína parece ser detectável no sangue de pacientes com vários tipos de câncer, mesmo em fases iniciais. A ideia é que ela possa virar um marcador tumoral universal, sabe? Um exame de sangue para detectar câncer precocemente. Ainda está em pesquisa, mas é promissor. Falamos câncer, mas na verdade é um guarda-chuva para mais de 100 doenças diferentes, certo? Como a gente organiza isso? É isso mesmo. A classificação mais geral é baseada no tipo de tecido onde o câncer começa. Os mais comuns são os carcinomas,
que surgem nas células epiteliais, que revestem a pele e os órgãos, tipo o câncer de mama, pulmão, cólon, próstata. A maioria entra aí. E os outros? Temos os sarcomas, que vêm dos tecidos conjuntivos, como osso, músculo, gordura. Osteosarcoma é um exemplo. As leucemias são cânceres das células do sangue, lá na medula óssea. Os linfomas e o mieloma múltiplo afetam células do sistema imunológico. E tem os cânceres do sistema nervoso central, que começam no cérebro ou na medula. Ufa, quanta coisa! E dentro disso, tem aqueles que são considerados mais agressivos? O que define essa agressividade? Agressividade geralmente significa um câncer que cresce muito rápido, que tem uma capacidade alta de invadir tecidos e dar metástase cedo, que responde mal aos tratamentos ou que é diagnosticado já em estágio avançado. Quais seriam os exemplos mais notórios? Olha, infelizmente tem alguns bem difíceis. O glioblastoma, que é o tumor cerebral mais comum e letal em adultos, tem uma sobrevida média bem baixa, tipo 12 a 15 meses. O câncer de pâncreas também é muito temido, as taxas de sobrevivência mudaram um pouco desde os anos 60. Nossa! Tem subtipos específicos também, como o câncer de mama triplo negativo. Ele não tem os receptores hormonais nem a proteína ER2, o que limita as opções de terapia-alvo e o torna mais agressivo. O linfoma de Burkitt cresce numa velocidade absurda. E o melanoma, quando dá metástase, também é bem perigoso pela capacidade de se espalhar. Complicado. E como está o cenário aqui no Brasil, em números? O INCA, que é a nossa referência, estima uns 704 mil casos novos por ano, isso por triênio 2023-2025. É muita gente. Bastante. E tem diferença regional? Muita. Cerca de 70% dos casos se concentram nas regiões Sul e Sudeste. Isso reflete muito as desigualdades socioeconômicas e de acesso a diagnóstico e informação, né? Faz sentido. E quais os tipos mais comuns por aqui? Se a gente tirar o câncer de pele não melanoma, que é disparado mais incidente em números absolutos, cerca de 31%. Tirando esse, então. Aí os que mais aparecem são próstata nos homens, mama nas mulheres, depois vem cólon e reto, intestino grosso, pulmão e estômago. E essa questão do desenvolvimento regional influencia os tipos também? Influencia sim. Regiões com maior índice de desenvolvimento humano, o IDH, tendem a ter mais câncer de cólon e reto, talvez ligado à dieta e estilo de vida. Onde o IDH é menor, cânceres ligados a infecções ou condições mais precárias, como o estômago, associado à bactéria H. pylori, e colo de útero, ligado ao HPV, ainda são muito prevalentes. No norte, por exemplo, câncer de fígado tem uma incidência maior, muitas vezes ligado a hepatites virais. Ok, então temos muitos tipos, alguns mais agressivos. Mas como os médicos descobrem que é câncer? Como funciona o diagnóstico? Olha, não tem um botão mágico, um exame único, tipo picadinha no dedo que diz, é câncer. Seria bom, né? Mas não é assim. Imagino que não. Geralmente começa com a suspeita clínica, né? O médico examina, ouve os sintomas, aí entram os exames de imagem, raio-x, ultrassom, a tomografia computadorizada TC, a ressonância magnética RM, eles ajudam a localizar e caracterizar a lesão suspeita. E tem o PET scan, aquele que usa o amor do câncer por açúcar. Esse mesmo. O PET scan explora uma característica interessante das células cancerígenas, o chamado efeito Warburg. Elas são meio viciadas em glicose. Consomem muito mais que as células normais, mesmo que tenha oxigênio disponível. Por que elas fazem isso? É uma forma rápida de gerar energia, ATP, e também os blocos de construção que elas precisam para se dividir tanto. No PET, injeta-se uma glicose marcada com material radioativo. Como as células do câncer puxam mais essa glicose, elas ficam brilhando no exame. Ajuda a ver onde tem tumor ativo e se espalhou. Bem inteligente. Mas a palavra final vem de outro lugar, né? A confirmação definitiva, o bater o martelo, quase sempre vem da biópsia. Tem que tirar um pedacinho do tecido suspeito.
Aí o patologista entra em cena. Exatamente. O patologista vai olhar essa amostra no microscópio, analisar a arquitetura das células, ver se elas estão muito diferentes das normais, o grau de diferenciação, se tem muita divisão celular anormal, mitoses, é a análise histopatológica que confirma o diagnóstico e dá informações cruciais sobre o tipo e agressividade do câncer. E aqueles marcadores tumorais no sangue funcionam? Ajudam, mas com ressalvas. O PSA para a próstata é um exemplo conhecido, mas eles podem dar falso positivo, falso negativo, não são perfeitos para diagnóstico sozinhos. Servem mais para acompanhar a resposta ao tratamento ou detectar recidiva. Aquele OFR1P do Line 1 que falamos antes, se vingar, pode ser um avanço grande para a detecção precoce no sangue, mas ainda é pesquisa. Vi uma coisa super curiosa sobre tecnologia inspirada na natureza para diagnóstico, envolvendo camarão. Assim, o camarão mantis, ou estomatopoda. É um bicho com uma visão incrível. Ele consegue enxergar tipos de luz polarizada que a gente nem sonha. E descobriram que as células cancerígenas, por causa da desorganização interna delas, refletem a luz polarizada de um jeito diferente das células normais. Uau! E aí desenvolveram câmeras inspiradas nesses olhos com sensores especiais, fotodiodos empilhados, filtros de nanopartículas para tentar detectar essas alterações sutis na luz refletida pelos tecidos. A ideia é pegar o câncer bem no comecinho, antes mesmo de formar uma massa visível. Super high-tech. Que demais! E tem algum desafio específico no diagnóstico de jovens? Ouvi falar que pode demorar mais. Sim, infelizmente. Muitas vezes, os médicos e até os próprios pacientes não esperam um diagnóstico de câncer numa pessoa jovem. Os sintomas dor, cansaço, mudança no hábito intestinal podem ser confundidos com 1000 outras coisas mais comuns nessa idade. Isso pode levar a um atraso no diagnóstico. E aí o câncer já pode estar mais avançado quando é descoberto. Certo. Diagnóstico feito. Hora de falar de tratamento. Quais são as armas que a gente tem hoje para combater o câncer? Bom, o arsenal cresceu pra caramba. A gente tem o que chamamos de pilares clássicos e agora temos também as terapias mais modernas, mais inteligentes, digamos assim. Vamos começar pelos clássicos, então. Os 3 grandes pilares são cirurgia, radioterapia e quimioterapia. A cirurgia é o mais antigo e direto, tirar o tumor fisicamente. É super eficaz quando o tumor está localizado, não se espalhou. A rádio a gente já falou um pouco. A radioterapia usa a radiação ionizante tipo raio-x de alta energia ou outras partículas para destruir o DNA das células tumorais e matá-las. Hoje em dia está muito mais precisa, né? Usam feixes múltiplos, direcionados com exatidão para o tumor, para poupar ao máximo os tecidos saudáveis em volta. Mas ainda tem efeitos colaterais e alguns tumores são resistentes. E a químio, famosa químio? A quimioterapia usa drogas, medicamentos, que geralmente circulam pelo corpo todo, por isso é sistêmica, e matam células que se dividem rapidamente. Como as células cancerígenas fazem muito isso, elas são um alvo preferencial. Tem drogas super antigas ainda em uso como o 5-fluoracil, 5-FU, desde 1957. É comum usar combinações de drogas para tentar ser mais eficaz. Mas o problema é que ela não atinge só o câncer, né? Exato. Atinge também nossas células normais que se dividem rápido. As do cabelo, por isso a queda, as do revestimento do intestino, causando náusea, diarreia, as da medula óssea, levando a baixa imunidade, a anemia. Daí vem os efeitos colaterais mais conhecidos. A quimio pode ser usada depois da cirurgia adjuvante, antes, neoadjuvante ou para controlar a doença quando não há cura, paliativa. Ok, esses são os pilares. E as terapias mais modernas, as inteligentes? Aqui a coisa fica fascinante. Temos a terapia-alvo. Lembra daquele conceito antigo da bala mágica de Paul Ehrlich? É mais ou menos isso. São drogas desenhadas especificamente para atacar alvos moleculares que existem principalmente nas células do câncer. Tipo, mirar só no bandido? Tipo isso, pode ser uma mutação genética específica, uma proteína que está lá em excesso. Para usar, precisa testar o tumor do paciente, fazer um perfil genético molecular para ver se ele tem aquele alvo e se a droga vai funcionar. É o começo da medicina personalizada. Tem exemplos famosos? Tem. O imatinib para leucemia mieloide crônica foi um marco. O trastuzumab Herceptin para o câncer de mama HER2 positivo. Inibidores de BRAF para melanoma, inibidores de EGFR para câncer de pulmão. Muitos desses são anticorpos monoclonais, aquelas drogas com um nome terminado em MAB.
Geralmente a terapia-alvo é menos tóxica que a quimio tradicional, porque poupa mais as células normais. E a imunoterapia? Essa parece ser a grande revolução recente. É a revolução. A ideia aqui é usar o próprio sistema imunológico do paciente para reconhecer e atacar o câncer. Já se observava há muito tempo casos raros de remissão espontânea. Provavelmente o sistema imune dando conta do recado. Mas agora a gente aprendeu a ajudar o sistema imune. Como assim ajudar? Principalmente liberando os freios. O câncer, como a gente falou, desenvolve mecanismos para frear o sistema imune. Os inibidores de checkpoint imunológico, anti-PD1, anti-PDL1, anti-CTLA4, são drogas que bloqueiam esses freios, permitindo que as nossas células de defesa, as células T, voltem a atacar o tumor. Isso deu até prêmio Nobel. Uau! E tem outra forma de imuno, né? Com as células CAR-T. Tem! A terapia de células CAR-T é ainda mais personalizada. Eles coletam as células T do próprio paciente, modificam essas células em laboratório usando engenharia genética para que elas expressem um receptor, o CAR, que reconheça especificamente o câncer daquela pessoa. Multiplicam essas células turbinadas e depois as infundem de volta no paciente. É quase uma terapia viva. Parece ficção científica. Mas funciona para todo mundo? Tem desafios. Funciona muito bem para alguns tipos de câncer, como certas leucemias e linfomas, mas não para todos. E tem desafios grandes. Nem todo mundo responde, o custo é altíssimo, proibitivo para a maioria, e podem ocorrer efeitos colaterais sérios, porque o sistema imune superativado pode atacar o corpo também, a autoimunidade. Além dessas, tem mais alguma abordagem diferente? Ouvi falar em cozinhar o tumor. Tem sim. Essa de cozinhar é a ablação por micro-ondas. É bem interessante. Usa-se uma sonda fina, guiada por imagem, que emite micro-ondas parecidas com as do nosso forno, mas bem focadas diretamente no tumor. E o que as micro-ondas fazem? Elas agitam as moléculas de água dentro das células do tumor, gerando calor intenso muito rápido. Isso literalmente cozinha e destrói o tecido tumoral. É usada principalmente para tumores no fígado, onde às vezes a cirurgia é muito complicada. Já estão combinando com nanopartículas magnéticas para concentrar ainda mais o calor e aumentar a eficácia. Que curioso. E tem uma teoria interessante sobre isso, né? Tem. Alguns pesquisadores acham que, diferente da cirurgia que tira tudo, deixar os restos do tumor destruído pela ablação pode funcionar como uma espécie de vacina. O sistema imune veria aquele monte de célula morta e aprenderia a reconhecer o câncer, talvez atacando outras células que possam ter escapado. É uma ideia ainda em estudo, mas bem instigante. Faz sentido. E outras abordagens mais nichadas? Ah, tem várias. Terapia fotodinâmica, que usa uma droga ativada por luz para destruir o tumor. Radiofármacos teranósticos, que combinam diagnóstico e terapia usando isótopos radioativos que se ligam ao tumor. O campo não para de evoluir. E na prática, usa-se uma coisa só ou combina tudo? Quase sempre combina. É muito comum usar a cirurgia seguida de químio, ou químio junto com rádio, ou imunoterapia combinada com químio. A estratégia depende muito do tipo de câncer, do estágio, das condições do paciente. É um tratamento cada vez mais multidisciplinar, envolvendo oncologista clínico, cirurgião, radioterapeuta, patologista, enfermeiros, nutricionistas, uma equipe inteira. Muito bem, entendemos bastante sobre como tratar. Mas e a prevenção? Evitar que a doença sequer comece. O que causa o câncer e, principalmente, o que a gente pode fazer para diminuir o risco? Essa é a parte onde a gente tem mais controle, mais poder de ação, porque muitos fatores de risco importantes são ligados ao nosso estilo de vida, são modificáveis. Qual o campeão de risco evitável? Imagino que seja um cigarro. Sem dúvida. O tabagismo é a causa número 1 de câncer evitável no mundo, responsável por quase 25% de todas as mortes por câncer. E não é só pulmão, não. Está ligado a câncer de boca, laringe, esôfago, pâncreas, bexiga, rim, colo de útero. É uma lista enorme. E o álcool? Álcool também pesa.
O risco aumenta com a quantidade consumida. Está ligado a cânceres de boca, faringe, laringe, esôfago, fígado, mama e intestino. E o efeito junto com o cigarro é pior ainda, um potencializa o outro. A alimentação entra nessa conta, né? Com certeza. Uma dieta pobre em frutas, verduras, legumes, fibras e, ao mesmo tempo, rica em carnes vermelhas e processadas, salsicha, presunto, linguiça, alimentos ultraprocessados, gorduras saturadas, açúcar, tudo isso aumenta o risco de vários cânceres, como o de intestino, mama, próstata. Dizem que uma dieta bem baseada em vegetais poderia prevenir mais de 1/3 dos casos. E a dupla sedentarismo e obesidade? Um fator de risco cada vez mais importante. A obesidade causa inflamação crônica no corpo, altera hormônios, aumenta a resistência à insulina. Tudo isso cria um ambiente favorável para o câncer. E o sedentarismo contribui para a obesidade e tem efeitos negativos por si só. Infecções podem causar câncer? Podem sim. Estima-se que quase 13% dos cânceres no mundo sejam causados por infecções crônicas. O HPV é o grande vilão para o câncer de colo de útero, mas também causa câncer de ânus, orofaringe, pênis. As hepatites B e C são as principais causas de câncer de fígado, a bactéria H. pylori no estômago aumenta o risco de câncer gástrico e o HIV, por baixar a imunidade, aumenta o risco de vários tipos. Sol também é um problema, né? Para a pele, é o principal fator de risco. A radiação UV do sol causa danos no DNA das células da pele, levando ao câncer de pele. Tanto o melanoma quanto os não melanoma, que são os mais comuns. Exposição à radiação ionizante, como em acidentes nucleares ou alguns procedimentos médicos antigos. Amianto, benzeno, poluição do ar, tudo isso contribui. E a genética? Pesa muito. Pesa, mas menos do que muita gente pensa. A maioria dos cânceres, tipo 90, 95%, são esporádicos, ou seja, as mutações acontecem ao longo da vida por causa desses fatores que falamos. Só uma pequena parte, uns 5, 10%, tem um componente hereditário forte, como as mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, que aumentam muito o risco de câncer de mama e ovário. Idade também conta, né? É o maior fator de risco não modificável. Quanto mais a gente vive, mais tempo nossas células têm para acumular mutações por acaso ou por exposição a fatores de risco. E tem alguma teoria mais nova, emergente? Olha, tem coisas sendo investigadas. Excesso de luz artificial à noite, que poderia interferir na produção de melatonina, um hormônio protetor. Uso frequente de antibióticos, alterando o nosso microbioma intestinal. As bactérias boas que vivem lá e que parecem ter um papel na imunidade e até na resposta a tratamentos. Mas isso ainda é mais especulativo, precisa de mais estudo. Ok, entendidos os riscos. E a prevenção na prática? O que dá para fazer no dia a dia? Basicamente, tem 2 tipos de prevenção. A primária é para evitar que o câncer comece. E a secundária é a detecção precoce, pegar a doença bem no início. Vamos na primária primeiro. O que fazer para nem começar? Número 1. Não fumar. E evitar fumo passivo também. Se fuma, buscar ajuda para parar é a melhor coisa para a saúde. Segundo, moderar o consumo de álcool, ou evitar se possível. Terceiro, caprichar na dieta. Mais frutas, verduras, legumes, grãos integrais, leguminosas, limitar carne vermelha, evitar carnes processadas e ultraprocessados, comer comida de verdade, sabe? E se mexer, né? Fundamental. Pelo menos 150 minutos por semana de atividade moderada, tipo caminhada rápida, ou 75 minutos de atividade vigorosa, corrida, por exemplo. Isso ajuda a controlar o peso, reduz a inflamação, regula hormônios. Musculação também é ótima. Manter um peso saudável é outro ponto-chave. Proteger do sol, imagino. Sempre. Usar protetor solar com FPS adequado, chapéu, óculos escuros, evitar o sol mais forte do meio-dia. E as vacinas, importantíssimo. Quais vacinas ajudam? A vacina contra o HPV é incrível. Pode prevenir quase 90% dos cânceres causados pelo vírus. Está disponível no SUS para meninas e meninos, idealmente antes de iniciar a vida sexual.
E a vacina contra a hepatite B, que está no calendário infantil desde o nascimento, foi a primeira vacina comprovadamente anticâncer da história. Reduziu drasticamente os casos de câncer de fígado em muitos lugares. Que maravilha! Algo mais na prevenção primária. Práticas sexuais seguras para evitar infecções como HPV e HIV. E, na medida do possível, evitar exposições a agentes cancerígenos conhecidos no trabalho ou ambiente. E a prevenção secundária? Pegar cedo. Aí entram os exames de rastreamento. São exames feitos periodicamente em pessoas sem sintomas, mas que pertencem a grupos de risco, geralmente por idade, para detectar o câncer ou lesões pré-cancerígenas bem no comecinho, quando o tratamento é muito mais eficaz e curativo. Quais são os principais? Mamografia para câncer de mama, exame de Papa Nicolau para câncer de colo de útero, colonoscopia para câncer coloretal. Para próstata, tem o PSA e o toque retal, embora o rastreamento universal seja um pouco controverso. E para fumantes ou ex-fumantes de alto risco, a tomografia de baixa dose do tórax para detectar câncer de pulmão precocemente. É essencial conversar com o médico sobre quais exames são recomendados para cada pessoa. E ficar atento ao próprio corpo, né? Isso, autoconhecimento é fundamental. Prestar atenção a sinais e sintomas que sejam incomuns, diferentes e principalmente persistentes. Uma ferida que não cicatriza, um nódulo novo, uma mudança no hábito intestinal ou urinário, perda de peso inexplicada, tosse persistente. Qualquer coisa diferente que não some, tem que procurar um médico para investigar. Você mencionou a questão da idade. E um ponto que tem chamado muita atenção recentemente é justamente o aumento de casos de câncer em adultos jovens, né? Pessoas com menos de 50 anos. Sim. Essa é uma tendência que está acendendo um alerta vermelho na comunidade médica global. Vários estudos mostram um aumento significativo, alguns falam em quase 80% nos últimos 30 anos, no número de diagnósticos de câncer em pessoas com menos de 50 anos. Nossa, 80%? É muito! Isso é no mundo todo? A tendência é global, mas parece mais acentuada em países de renda mais alta, como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, mas já se observa em outros lugares também. E quais tipos de câncer estão aumentando mais nesse grupo? Câncer coloretal é o que mais se destaca. O aumento é bem expressivo, mas não é só ele. Tem aumentado também câncer de mama, pâncreas, estômago, esôfago, vias biliares, rim, tireoide, mieloma múltiplo. São vários tipos. Alguns estudos falam em quase 17 tipos diferentes com aumento nessa faixa etária. E esses cânceres em jovens são diferentes? Mais agressivos? Existe um debate sobre isso. Alguns estudos sugerem que, biologicamente, eles podem ter características moleculares um pouco diferentes, talvez mais agressivas. Mas também tem a questão do diagnóstico tardio que falamos. Como não se espera câncer nessa idade, às vezes a investigação demora mais e o diagnóstico vem num estágio mais avançado, o que piora o prognóstico. Provavelmente é uma combinação dos dois fatores. E já se sabe por que isso está acontecendo? Quais as causas? Ainda não tem uma resposta definitiva, é uma área de pesquisa intensa. As suspeitas recaem muito sobre as mudanças no estilo de vida moderno que afetaram gerações mais recentes desde cedo. A epidemia de obesidade certamente tem um papel, embora muitos desses pacientes jovens sejam magros e ativos. A dieta mudou muito, né? Muito mais ultraprocessados desde a infância, sedentarismo... O que mais se especula? Aquilo que falamos. O uso mais frequente de antibióticos na infância, alterando o microbioma intestinal, talvez a exposição à luz artificial afetando o sono e a melatonina, mudanças nos padrões reprodutivos, como ter filhos mais tarde ou não ter filhos, o que aumenta a exposição ao estrogênio ao longo da vida e pode influenciar o câncer de mama. Mas assim, não tem uma causa única apontada. É provável que seja uma combinação complexa de fatores. É preocupante. Lembro de ter lido uma história marcante sobre isso. Talvez a da Natalie Phelps, uma americana jovem, 38 anos, super saudável, atleta, que foi diagnosticada com câncer coloretal, estágio 4, logo depois de dar à luz o segundo filho. Ela teve sintomas durante a gravidez, mas foram atribuídos à gestação. Demorou para chegar no diagnóstico certo, a história dela viralizou e chamou muita atenção para essa questão e para a importância dos jovens confiarem nos seus instintos e insistirem na investigação se algo não parece certo. Exato.
É uma chamada de atenção para todo mundo, né? Médicos e pacientes. Com certeza. Precisa de mais pesquisa para entender as causas, mais conscientização sobre os sinais de alerta em jovens e talvez até rever as idades de início de rastreamento para alguns cânceres, como o coloretal, que já está sendo feito em alguns países. Histórias como a da Nathalie realmente marcam. E a gente vê outras histórias vindas da ciência ou até da cultura pop que acabam ajudando a entender melhor ou a conscientizar sobre o câncer, né? Sim, com certeza. Tem exemplos curiosos na ciência. Lembra do Mr. Frosty? O lagarto. O gecko. Esse mesmo. Um tipo de gecko chamado Lemon Frost, que tem uma cor amarela super vibrante, mas que desenvolvia uns tumores de pele com muita frequência. Pesquisadores da UCLA foram estudar e descobriram o gene responsável tanto pela cor quanto pelos tumores, o gene SPENT1. E o que isso tem a ver com a gente? Esse gene existe em humanos também, e ele está ligado à regulação do crescimento celular. Estudar como ele funciona nesses geckos ajuda a entender mecanismos básicos que podem levar ao câncer em nós também. É um modelo animal inesperado, né? Totalmente. E tem aquele câncer de cachorro que é transmissível. Isso existe mesmo? Existe. É o tumor venéreo transmissível canino, o CTVT. É um caso muito particular na natureza. Não é metástase no sentido tradicional. São as próprias células do câncer que passam de um cachorro para outro durante o acasalamento, como se fosse um parasita unicelular. É um exemplo fascinante de como um câncer pode evoluir e se tornar quase um organismo independente. Mostra uma perspectiva evolutiva da doença. Bizarro e fascinante ao mesmo tempo. E o impacto quando figuras públicas enfrentam a doença. Isso ajuda na conscientização. Ajuda muito, infelizmente pela dor da perda, mas ajuda. Quando personalidades que a gente admira, como David Bowie, fígado, Chadwick Boseman, coloretal, super jovem aos 43, nossa Rita Lee, pulmão, Glória Maria, cérebro, pulmão, Steve Jobs, pâncreas, George Harrison, pulmão, quando eles adoecem ou nos deixam por causa do câncer, isso choca, né? Sim, a gente sente mais de perto. E isso traz a doença para a conversa. Aumenta a conscientização sobre os riscos, a importância da prevenção, do diagnóstico precoce, da pesquisa. O caso do Chadwick Boseman, por exemplo, foi um alerta enorme sobre o câncer coloretal em jovens. O da Rita Lee ou da atriz Mara Manson, que também faleceu de câncer de pulmão e era fumante, reforçam a ligação fortíssima com o tabagismo. Acaba humanizando as estatísticas. Então, juntando tudo isso, onde estamos hoje? Vencemos a tal guerra ao câncer? Olha, vencer talvez seja uma palavra forte demais. Tivemos progressos incríveis, sim, sem dúvida. A sobrevivência melhorou muito para vários tipos de câncer. As terapias são muito mais eficazes e menos tóxicas do que há algumas décadas. A taxa de mortalidade ajustada por idade vem caindo consistentemente em muitos países. Isso é real. Mas Crescimento da população e do crescimento populacional. E ainda temos obstáculos enormes pela frente. Quais seriam os principais hoje? A própria complexidade e diversidade do câncer. Como falamos, não é uma doença só, são centenas. E cada tumor em cada pessoa é o único geneticamente. Isso dificulta demais achar a cura universal. A resistência aos tratamentos também, né? Fundamental. As células cancerígenas são mestras em evoluir e se adaptar para sobreviver aos nossos ataques. A resistência, seja químio, radioterapia-alvo ou até imuno, é um desafio constante. E a metástase? Continua sendo a principal causa de morte por câncer. Entender melhor como ela acontece e como impedi-la é crucial. O diagnóstico tardio ainda é um problema grave para muitos tipos de câncer e em muitas populações, especialmente as mais vulneráveis. E o acesso? Esses tratamentos novos não são baratos. Nem um pouco. O custo das novas terapias, especialmente imunoterapia e terapias-alvo, é exorbitante. Isso cria uma barreira de acesso gigantesca. A gente tem avanços tecnológicos incríveis, mas que não chegam para todo mundo que precisa. As disparidades no acesso à prevenção, diagnóstico e tratamento, tanto entre países ricos e pobres quanto dentro do próprio Brasil, entre regiões e classes sociais, são um problema ético e de saúde pública gravíssimo. E ainda tem coisa que a gente não sabe, né? Muita coisa. Ainda não entendemos completamente todas as causas, por que algumas pessoas expostas aos mesmos riscos desenvolvem câncer e outras não. Como prever com certeza quem vai responder a qual tratamento. Temos muitas lacunas no conhecimento ainda. O cenário é complexo. Mas tem luz no fim do túnel, certo?
O que o futuro reserva? A esperança. Com certeza há esperança. O ritmo das descobertas é impressionante. O foco crescente em prevenção e detecção precoce é fundamental, porque são as estratégias mais custo-efetivas a longo prazo. Fortalecer programas de rastreamento, vacinação, promover mudanças de estilo de vida, isso tem um impacto enorme. E nos tratamentos? A medicina personalizada ou de precisão vai continuar avançando. Cada vez mais vamos tratar o câncer com base nas características moleculares específicas do tumor de cada paciente. A imunoterapia ainda tem muito potencial para evoluir, com novas combinações, novas abordagens como as vacinas de mRNA contra o câncer que estão sendo testadas. Novas terapias-alvo continuam surgindo. E a tecnologia, tipo IA? A inteligência artificial já está ajudando e vai ajudar muito mais. No diagnóstico por imagem, na análise de dados genômicos para descobrir novos alvos terapêuticos, na personalização dos tratamentos, até na previsão de resposta. Ferramentas como o CRISPR, de edição genética, também podem ter um papel no futuro, embora com muita cautela. Entender melhor o microbioma e desenvolver biomarcadores melhores, como o OFF1P, também são caminhos promissores. O desafio maior, talvez, seja fazer tudo isso chegar às pessoas, né? Exatamente. O grande desafio do futuro é não só continuar inovando, mas também encontrar formas de tornar esses avanços mais acessíveis, reduzir custos, diminuir as disparidades. Exige um esforço global de colaboração entre pesquisadores, indústria, governos e sociedade civil para garantir que a luta contra o câncer seja mais justa e que os benefícios cheguem a todos. Ufa! Que viagem profunda, hein? Foi muita informação, mas acho que deu para ter uma visão bem completa do que é o câncer hoje. Esperamos que essa nossa exploração tenha sido útil e esclarecedora para quem nos ouve. É isso aí, lembre-se sempre, informação é poder, ainda mais quando se trata da nossa saúde. Conhecer os riscos, saber como se prevenir, entender as opções de tratamento, tudo isso faz uma diferença gigantesca. A ciência não para, e a esperança se renova a cada dia. Fica talvez a reflexão, né? Como cada um de nós e como sociedade podemos contribuir para que essa luta seja mais eficaz e principalmente mais justa para todos. E aí, gostaram dessa análise aprofundada? Deixem seus comentários, curtam o episódio e compartilhem com quem vocês acham que pode se interessar ou se beneficiar dessa conversa. A gente se encontra na próxima!